Vamos lá, mais uma aulinha aqui com o professor Regi na TV Língua Portuguesa, meu povo, e hoje vamos fazer a correção da prova de linguagens do Enem de 2018, né? Uma prova muito tranquila, tá? De linguagem, não teve nenhuma surpresa em relação ao tipo de prova, ao modelo de prova que sempre cai no Enem, né? E teve uma novidade, caiu bastante questões relacionado a direitos humanos, né? É um tema que sempre é recorrente no Enem. Direitos humanos, inclusive, ele é determinante para a tua redação, né? Você já sabe disso, já está estudando, você já sabe o quanto direitos humanos é importante para o Enem e principalmente para a tua redação. E na prova de linguagem não é diferente, meu povo, tá? Na prova de linguagem, o que ocorre é exatamente a mesma coisa, tá? Inclusive a primeira questão trata, né? A gente está falando aqui da prova azul, inclusive tudo de azul, né? A gente trata exatamente dos direitos humanos. Mas antes da gente começar a corrigir, eu quero fazer algumas considerações que eu sempre faço em relação à prova do Enem, tá? E antes disso, vou pedir para você curtir e se inscrever no canal TV Língua Portuguesa aqui comigo, com o professor Regi, tá? E sempre vamos aqui disponibilizar no nosso canal a correção de prova do Enem até 2010, né? Então acompanhe, né? Você que está estudando para o Enem e acha importante, né? Eu sempre falo que uma das melhores maneiras que você tem de estudar para um concurso, seja ele o Enem, seja concurso para carreira policial, seja para qualquer área, né? É você estudar por questões. Principalmente porque a prova do Enem, meu povo, ela não é uma prova, tá? Que é uma prova típica escolar, né? É uma prova que tem muito texto, é uma prova que exige do candidato, né, uma interdisciplinaridade, então ele tem que conhecer um pouco de cultura, ele tem que saber do que está acontecendo no mundo, é português e os textos falam de língua portuguesa, mas ao mesmo tempo vão falar sobre história, geografia, sociologia, ou seja, né, o Enem, ele na realidade é um vestibular interdisciplinar e a prova de linguagem não é diferente, tá? E aí, o que mais cai, tá? Porque geralmente as pessoas estudam o Enem por competência. É legal, é interessante discutir as competências, mas principalmente você precisa saber quais conteúdos, né, você precisa estudar e que realmente vão cair. Então anotem aí que eu acho que sempre, né, você vai vendo aqui pelo canal, você vai perceber que a gente sempre vai passar pelas mesmas questões. Número um, funções da linguagem. 2, literatura brasileira. 3, reescritura textual. 4, pontuação. E 5, interpretação textual, que na realidade é a mais importante, e literatura brasileira, né? Eu colocaria aí a sexta, né? Ou dos conteúdos que mais cai, né? Literatura brasileira, a história da literatura, os principais autores, né? Os gêneros textuais, né? Literatura sempre cai bastante no Enem e sempre cai de uma forma no qual você tem que identificar a importância da literatura, né? E fazer a correlação com a história da literatura, né? Então, sem mais delongas, sabendo desses conteúdos mais centrais, vamos agora fazer aqui a nossa correçãozinha, meu povo. Então, vamos aqui pela nossa primeira questão, tá? Que é uma questão que fala dos direitos humanos, né? Uma questão bem interessante, né? E eu sempre falo para você, né? Eu começo e eu, né, dou essa sugestão a você, você vai estar numa prova, né? Você vai estar cansado, você vai estar nervoso, você vai estar nervosa, tá? Então, você vai ler o texto mais de uma vez. Então, já que você vai ler o texto mais de uma vez, né, identifique primeiro o comando da questão. Então, leia a primeira pergunta, leia primeiro o que a questão quer de você antes de você começar a ler o texto, ok? Para você não ficar lendo o texto à toa e ficar perdendo tempo e ficar devagar e ficar, né, gastando a onda, ficar se perdendo na leitura. Então, foca primeiro, né, no que a questão está pedindo. Vamos lá.
Olha para cá, preste atenção, ó. Vamos lá, ó. Bem simples, ó. Defendendo a ideia de que os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso, a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir esse fim a. Então, o que a questão número 1, no caso a questão número 6, está pedindo a você? Né? Ele quer o quê? A diretora-geral da Unesco como estratégia para atingir esse fim. Ele quer exatamente o que, de fato, é defendido, a ideia que é defendido para se chegar a este fim. Então, vamos ler o texto já com essa maldade, já com esse olhar crítico, né? Já você sabe, você já vai pescar no texto, né? Sabendo mais ou menos onde está o peixe, que cor é o peixe e de que maneira você vai tacar a vara. Vem comigo, olha para cá. Vamos lá, vamos ler o texto, que é um texto bem interessante. Tem que fazer a prova do Enem com carinho, com calma e com paciência. Vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos está completando 70 anos em tempos de desafios crescentes. Quando o ódio, a discriminação e a violência permanecem vivos. Disse a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, Audrey Azoulay. Deixa eu até aumentar aqui a tela que fica mais fácil para enxergar. Não sei se vocês são cegos, mas eu sou. Então vamos lá, olha para cá, meu povo. Presta atenção aqui. O que ele quer? Ó, presta atenção. Ó. Esse primeiro parágrafo aqui. Ó. Você tem, né, a declaração feita por Audrey Azoulay, que está, de uma certa forma, fazendo o quê? Abrindo, né, o texto. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade inteira resolveu promover a dignidade humana em todos os lugares e para sempre. Nesse espírito, as Nações Unidas adotaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um padrão de conquistas para todos os povos e todas as nações, disse Audrey, até agora não disse como. Centenas de milhões de mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas de subsistência e de oportunidades. Movimentos populacionais forçados geram violações aos direitos em uma escala sem precedentes. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promete não deixar ninguém para trás e os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso. Segundo ela, esse processo precisa começar o quanto antes nas carteiras das escolas. Diante disso, a Unesco lidera a educação em direitos humanos para assegurar que todas as meninas e meninos saibam seus direitos e os direitos dos outros. Né? Então vamos lá. Defendendo a ideia de que os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso, a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir esse fim aonde está o questionamento feito por ela. Na conclusão. Ó, é aqui que ela faz, inclusive, a proposta de intervenção do texto argumentativo dela. Para ela, de que maneira é possível assegurar os direitos humanos? Começando quanto antes nas carteiras das escolas. E por esse motivo, diante disso, a Unesco vai fazer o quê? Vai liderar, vai assegurar que todo menino e menina saiba dos seus direitos e dos direitos dos outros. Então, letra A. A inclusão de todos na Agenda 2030, dá vontade de marcar essa, não dá, meu povo? Fala para mim. Dá, não dá? Mas não é. Que isso, Bruto? Não é. Olha para... Isso aqui não é a ação que tem que ser feito. Isso aqui é o motivo. Né? Isso aqui é a razão de ser. Isso aqui é o objetivo final. A inclusão de todos na Agenda 2030. Não é o que ela vai fazer para cumprir a essa agenda. Para incluir todos nessa agenda. Letra B. Extinção da intolerância entre os indivíduos também é um dos motivos, é uma das razões de ser da Agenda de 2030.
Letra C, discussão desse tema desde a educação básica? Aí sim. Isso é a medida efetiva que vai assegurar tanto a letra B quanto a letra A, que são os motivos da Agenda de 2030. Letra D, conquista de direitos para todos os povos e nações? É a mesma coisa, é a razão de ser da agenda. Letra E, promoção da dignidade humana em todos os lugares? Aí, muita gente poderia até marcar, porque isso aí é uma ação para esse objetivo. Porém, ela não deixa isso expresso. Ela deixa expresso o quê? Que a forma que se tem de garantir os direitos humanos é através da educação. Ok? Então, o gabarito é letra C. Questãozinha fácil, questãozinha não tem nenhuma dificuldade, mas a malícia está no comando da questão, ok? Então, perceba que essas questões de interpretação que tem, né, na prova do Enem, elas exigem que você, né, saiba identificar exatamente no texto os motivos, as causas, as consequências, os desdobramentos, ok? Não é só ler, o que o texto está falando. Não, não é só saber o tema, não. Tem que saber as causas, as consequências, os motivos, ok? Vamos fazer aqui a questão 7. Vamos lá, a questão 7 também é muito interessante, é uma questão típica do Enem, tá? Figura, tem que interpretar uma imagem. Linguagem o quê? Verbal ou não verbal? Ou híbrida? Linguagem híbrida, né? Tem uma imagem, tem texto, você tem que interpretar, existe uma questão de semiótica, né? Você tem que interpretar a figura com texto, ou seja, entender os objetivos. Muitas das vezes essas questões são aproveitadas para questões de funções da linguagem, tá? Então, vamos ver o que a questão está pedindo. Não adianta a gente só ficar aqui olhando o texto. Vamos lá. Aí, eu já vou direto na pergunta. Tá? E às vezes a gente até esquece, a gente às vezes começa a ler o texto, né? Porque a gente está aqui conversando, enfim. Então, quando eu faço isso, até volto. Por quê? Você também tem que fazer se policiar assim na prova. Tá? Vai fazer prova, tem que entender que você ali está jogando o jogo, não é treinamento. No cursinho, em casa é treinamento, na prova é o jogo. Na prova, você tem que ter objetividade, tem tempo, tem que ter concentração. Vamos lá. Vamos fazer aqui a letra 7. Vamos lá. Ó, tem a figura, a utilização de determinadas variedades linguísticas. Opa! Falou em variedade linguística, já puxa a setinha, está falando de variação linguística. O tema qual é a questão? Variação linguística. Beleza? A utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas educativas tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. No caso desse texto, identifica-se a estratégia pelo. Então, olha só, vamos lá. A utilização de determinadas variedades linguísticas, ou seja, a utilização de determinadas variedades linguísticas, ou seja, palavras, né? Palavras, gírias, né? Caracterizações de uma determinada região ou de determinado grupo. Em campanhas educativas tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. No caso desse texto, identifica-se essa estratégia. Então, ele já deu a estratégia. Qual é? Essa aqui. Ó, o macete dessa questão que muita gente errou está na pergunta. Ele já te deu a estratégia. Ele usou uma variedade linguística. Com que finalidade? Atingir de maneira mais direta e eficaz o público-alvo. Então, vamos lá. Aí, identifica-se essa estratégia pela. Então, vamos olhar a primeira figura. Vamos olhar primeiro o texto. Vamos lá. Um texto híbrido, né? Como eu já falei. Seu organismo já está acostumado com o açúcar, está difícil de largar. O ideal é ir se acostumando, aos poucos, com cada vez menos açúcar. Então, realmente, a estratégia que ele falou deu certo.
que eu li aqui, e você também, uma coisa muito simples. Você entendeu tudo. Seu organismo já está acostumado com o açúcar, está difícil de largar. O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar, ou seja, para você ir diminuindo, ok? Vá diminuindo o açúcar. E aí, qual a estratégia que ele está usando aqui? Se ele está usando uma variedade linguística, qual é a variedade linguística aqui? Ó? É o uso da oralidade. Perceba que ele está fazendo o que aqui, ó, nesse texto? Ele está usando uma linguagem muito mais próxima do cotidiano, do dia a dia, da fala, da oralidade do dia a dia, do que o texto escrito. Por quê? Como é que você sabe disso, professor? Simples. Olha para cá. O que ele está fazendo? Ele está reproduzindo a fala. O ideal é usar. O ideal é ir diminuindo a quantidade. Ele repete açúcar aqui e aqui no texto. Ele usa 2 vezes o mesmo pronome. Isso é uma característica da oralidade, isso é uma característica do conversar do cotidiano. Talvez se ele colocasse assim, seu organismo já está acostumado com açúcar e é difícil largar. Coloca um ponto de interrogação. O ideal é ir diminuindo. Ele repetiu as mesmas palavras. Ele reiterou a sentença que ele fez no texto escrito, repetindo-a. Quando se faz isso, isso é uma característica da oralidade. Então vamos lá. Na letra A. Opa, estou na 8. Na letra A, olha para cá. Discurso formal da língua portuguesa. Ele usa essa estratégia, né, para ficar direto e eficaz, porque ele usa o padrão formal da língua portuguesa? Claro que não. Então, isso nem discurso formal é, né? Registro padrão próprio da língua escrita? Não, nem pensar. Seleção lexical restrita à esfera da medicina? Ele usou palavras técnicas da medicina? Não. Não tem, não tem sacarose, polissacarídeo, termos que são gordura, termos que são ácido, não termos que são técnicos da química, da biologia. Não tem. Letra D. Fidelidade ao jargão da linguagem publicitária. Olha, muita gente marcou essa, tá? E isso realmente poderia até parecer, porque a maneira como ele falou parece de fato uma linguagem publicitária, porque é muito cotidiana, né? Mas não é isso. O que ele faz? Qual é o objetivo dele? Ele usa de marcas linguísticas típicas da oralidade como estratégia. Olha para cá. Ele quer a estratégia, galera. Lembra que aqui na 6 ele queria o quê? A causa. Aqui ele queria a estratégia. Então ele quer saber como essa variedade linguística é usada como estratégia, a partir do uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Gabarito, letra E. Show? Vou fazer rapidinho a 8, porque a 8 não tem muito o que falar dela, tá? Ela só é difícil mesmo de fazer, porque o texto é difícil de ler. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao. Então, o que ele quer? A associação de vocábulos da língua portuguesa. Então, ele quer associação. A determinados dias da semana remete o quê? Então, o que remete, o que faz referência à associação a determinados dias de semana nesse texto. Vamos ao texto. Famigerado? Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. Vosmecê, mal não veja em minha grossaria no não entender. Mas me diga, é desaforado? É caçoável?
é de arrenegar, farsância, nome de ofensa? Vilta nenhuma do êxito. São expressões neutras de outros usos. Pois, e é o que é em fala de pobre, linguagem de em dia de semana. Repetindo, pois, e é o que é em fala de pobre, linguagem de em dia de semana, famigerado. Bem, é importante que mereça louvor, respeito. Esse texto é um texto que é um diálogo, né, no qual ele tem muitas pontuações e ele exige muito de uma jogada de entonação do leitor. Porém, por mais que o texto seja difícil a leitura, o que ele quer é muito fácil. O que ele quer do texto? Olha para cá, é uma coisa bem simples. Olha para cá. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias de semana remete o quê? Ao local de origem dos interlocutores? Não, eles não estão falando de localidade nenhuma. Letra B, ao estado emocional dos interlocutores? Não. Letra C, do grau de coloquialidade da comunicação? Sim. Linguagem em fala de pobre. Fala de pobre é o quê? É, entre aspas, a língua coloquial, aquilo que se, entre aspas, poderia dizer que seria a linguagem fora do padrão norma culta. Letra D, nível de intimidade entre os interlocutores. Letra E, conhecimento compartilhado na comunicação. Não. O que se refere o dia de semana? Em linguagem de em dia de pobre. Simples. Gabarito, letra C de casa, meu povo. Ok? Então, existem questões que a gente tem que ter uma certa malícia. Tá? Então, a 9 também exige da gente uma leitura um pouco mais atenta. Olha para cá. Ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto. Opa, olha para cá. Ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto. Então, ele quer saber. Ele quer saber a postura do internauta brasileiro, né? E meio que a relação que o texto vai estabelecer com ele. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro, mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial, apregoada por Gilberto Freire, passa ao longo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais, ou seja, a posição do Gilberto Freire é diferente do que acontece na realidade, ou seja, Gilberto Freire, que é um grande teórico da história e do pensamento brasileiro do início do século XIX, do século XX, né? E ele tem uma contribuição nessa ideia da mestiçagem, do Casagrande e Senzala, ele é autor de Casagrande e Senzala. Então, essa visão que se tem hoje é diferente do Gilberto Freire. Tá? Passa ao longo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda, isso mesmo, mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas através de mensagens e textos sobre temas sensíveis como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 303.284 mil menções, sendo que 84% delas com abordagem negativa de exposição do preconceito e da discriminação. Ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto. Letra A.
minimiza o alcance da comunicação digital de forma alguma, né? Pelo contrário. Letra B, refuta preconceitos sobre o brasileiro? Exatamente. Exatamente. Ok? Exatamente. Letra C, relativiza responsabilidades sobre a noção de respeito? Claro que não. Claro que não. Ele não fala sobre isso, pelo contrário. Letra D, exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia? Não. Não, pelo contrário, ele critica. No entanto, que ele critica a posição de Gilberto Freire. Letra E, expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento? Claro que não. O Enem jamais vai colocar uma questão dessa como gabarito. Porque a educação e o conhecimento é o que transforma o ser humano. Tá? Isso é uma diretriz do MEC, inclusive. Tá? Isso é uma visão de educação que se tem no país. Então, jamais a educação vai ser vista como ineficaz. Ok? Então, questão número 10. Vamos lá. Também é uma questão importante. Tá? E aqui, o olhar sobre a preposição é que vai ser determinante para a gente ver o texto, tá? Para entender a lógica do texto. Vamos lá. Na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa violência revela que o eu lírico, então, ele quer saber a experiência, né, que revela o eu lírico do preconceito e a violência. Mas a experiência do eu lírico, tá? Essa vivência dele. Então vamos lá. Quebranto. Às vezes sou o policial que me suspeito. Me peço documentos e mesmo de posse deles, me prendem e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes faço questões de não me ver entupido com a visão deles. Sinto-me a miséria concebido como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego. A pinga que me bebe me embebedo. O dedo que me aponto e denuncio. O ponto em que me entrego, às vezes. Então, meu povo, o que esse poema aí tem de interessante? E qual é a experiência de vivência desse eu lírico? Percebeu que ele usa o pronome, tá, oblíquo como reflexivo no ponto de vista de que ele também vivencia aquilo? Às vezes sou o policial que me suspeito. Ele suspeita dele. Então, todas as coisas que tanto é o policial que faz ação racista, também se suspeita. Então, ele é vítima desse preconceito. Ele vivencia esse preconceito porque ele usa esse pronome como parte daquilo que ele sofre. E ele vai sempre construir uma lógica no poema de ações racistas. Então, existem ações racistas e ele sofre racismo. Ó. Às vezes sou o policial que me suspeito. Então, ele trabalha essa concepção da contradição. Vamos olhar as perguntas. Essa vivência revela que o lírico, letra A, incorpora seletivamente o discurso do seu opressor? Sim. Letra B, submete-se à discriminação como um meio de fortalecimento? Isso aí não tem nada a ver, galera. Isso aí é viagem na batata. Ele não vivencia nada disso, tá? Letra C, engaja-se na denúncia do passado de opressão e injustiças, perdão? Não, né? Também não. Letra D, sofre uma perda de identidade e de noção de pertencimento. Acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária? Olha, não tem nada disso no texto, ok? Não tem nada que fale sobre sociedade igualitária, socialismo, não tem, tá?
Gabarito letra A, meu povo, tá? Não esquece que a gramática, quando cai no Enem, cai dessa forma, sendo um elemento que compõe a estratégia de leitura do texto, ok? Então, fique atento com essas questões. Número 11, mais uma questão também de texto híbrido. Olha para cá, tá? Vamos dar uma lidinha aqui no que a questão está pedindo, tá? Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de. A gente tem que ler o texto 1 e o texto 2. Texto 1, né, um negócio meio louco. Tem um pé ali, dois pés, tá um celular, né? Dá uma olhadinha aí, ó, dentro de mim. Ó, dá uma olhada na figura, ó. Texto 2. A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se nos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Ó, se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de. Você aqui, se você não entendeu o texto 1, porque é uma coisa meio viagem, né? Uma pessoa caída, dos pés, ele te dá aqui, ó, tranquilamente. Ó. A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se até os dias de hoje. Então, ele coloca o corpo numa situação de evidência e a submete a experimentações. Então, vamos lá. Letra A. Estabelecer limites entre o corpo e a composição. Olha que interessante. Letra B. Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Letra C. Discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. Letra D. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Letra E. Destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Meu povo, essa questão muita gente errou, mas você não vai errar. Você não, porque é importante a gente entender o seguinte: como é que tu acerta uma questão tão fácil dessa? A concepção de body art está relacionado à intenção. Qual é a intenção? Qual é a intenção de você colocar em evidência o corpo? Estabelecer limite entre corpo e composição? Nem pensar. Que é isso, professor? Nem pensar, meu povo. Letra B. Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão? Sim, exatamente. Letra C. Discutir política e ideologia sobre o corpo como arte. Aí, a galera que está viajando na maionese, e ele aqui está fazendo, ó, uma questão política, ó, tem uma pessoa caída no chão, arte política, política e ideologia, a pessoa está cansada? Marca a letra C. Errou. Não pode marcar a letra C, não. Letra D. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Esse daí tá viajando na batata. Tu sabe onde ele tá. Tá em Nárnia. Tá em Nárnia. Tá longe. Tá longe. Letra E. Destacar o corpo do artista em contato com o espectador aonde tem público. Não tem, né? Lê de novo o texto e vê se tem público. Não tem público. Então, às vezes, a pessoa olha isso aqui, ó, e
ele está querendo destacar o corpo do artista. Vou marcar a letra E. Está errado, ok? Então a pessoa, professor, interpretação de texto é muito difícil. Não é. O que na realidade faz você ter sucesso nessa prova é você fazer uma prova calma, calmo, com paciência, lendo, relendo, indo e vindo. Senão, você não tira uma boa nota na prova de linguagem, tá? A prova do Enem é isso, galera, não tem mistério. Eu falo isso para a galera, estou falando para você, não tem mistério. Questão 12, vamos logo direto na pergunta, tá? Então, vamos lá. Por ser múltipla escolha e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, já está falando de função da linguagem. A linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque há presença de elementos que... Então, olha para cá. Por ser múltipla escolha e apresentar peculiaridades de acordo com a função, com a intenção do emissor, a linguagem apresenta diferentes funções diferentes, na realidade. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem. Então, ele já te deu a função. Ó, porque há presença de elementos que... Então, ele quer saber quais são os elementos que tem nesse texto que são da função referencial da linguagem. Ok? Então, vamos no texto, não tem mistério, vamos lá. Ó. Professor, ele é grande, não tem problema. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir, em maior intensidade, as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WhatsCine, recém-chegado no Brasil, ao Brasil, perdão, e disponível para os sistemas operacionais iOS e Android. Ao ser conectado à rede Wi-Fi, os cinemas e teatros, o UP sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou em palco com o espectador em andamento. Olha que maneiro. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores na Universidade Carlos III, em Madrid, na Espanha. Em 200 salas de cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do WhatsCine, diz o brasileiro Luiz Mach, que trouxe a tecnologia para o país. Aí ele diz, no Brasil, já fechamos parcerias com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Isso já é um avanço, concorda. Legal. Aí, por que ser um texto é uma função referencial? Porque ele está falando do que aqui? De um programa do WhatsCine, um aplicativo WhatsCine, que faz os deficientes visuais terem a possibilidade de ter acesso a espetáculos, porque vai ter uma tradução simultânea, né, em relação ao que está acontecendo no evento. Então, por que a função referencial? Porque ele fala do aplicativo. Tá? Letra A. Porque busca convencer o leitor incitando o uso do aplicativo? Esse é o objetivo do texto? Não. Letra B. Define o aplicativo revelando o ponto de vista da autora. Pô, ponto de vista, galera? Pontão de vista? Não, né? Não tem nada a ver. Ponto de vista é autor, né? Ponto de vista é argumentação. Letra C. Evidenciam a subjetividade explorando a entonação emotiva? Tem isso no texto? Claro que não, meu povo. Que função é essa? Emotiva, né? Letra D. Expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa? Corretamente. E uma das características da linguagem referencial é o uso da linguagem denotativa. Ok? Letra E. Objetivam manter um diálogo com o leitor, recorrendo a uma indagação? Claro que não, né, meu povo? Não tem nada a ver isso aí, tá? Então, número 12, gabarito, letra... Esqueci, cadê? Gabarito, letra D de dado, ok? Facinho, né? Nunca esquecer, tá? Na dúvida, só ler o texto de novo, tá? Você consegue fazer essa questão do Enem só lendo o texto, ok?
tem que saber também que é linguagem denotativa, porque senão você não pode saber e marcar errado. Ok? Então vamos lá. Mesma coisa. Analisar diferentes textos. Ok? Texto 1, texto 2. É um texto híbrido. E o texto 2 a gente vai ler no decorrer da questão. Vamos lá. O segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão. Olha que interessante. Olha que interessante. Ó. Ele quer saber, o segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão. Ele quer a visão do texto 2 sobre o texto 1, em relação aos impactos. Então, vamos lá. Vamos ler primeiro o texto 1, né, para a gente saber também já a cara da crítica do texto 2. Aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Vamos ver, né? Letra número 2. Imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano que diariamente acorda às 5 para trabalhar, enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 ao trabalho, termina o expediente às 5 e chega em casa às 7, para, aí sim, cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade dessa pessoa praticar exercícios regularmente é significantemente menor que a de pessoas da classe média alta que vivem em outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Olha isso. Sublinhe isso aqui, ó. A posição do texto 2 ainda é mais crítico. Além dessa realidade não ser a de todo mundo, e da galera da periferia ter mais dificuldade, a galera da periferia pode achar que, inclusive, o seu problema de sedentarismo é um problema individual. Essa é a crítica que o texto 2 faz do texto 1. Vou ler de novo a pergunta, porque eu sou chato, eu não gosto de errar a questão na prova. O segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão. Qual é? Letra A, medicalizada, que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde? Claro que não. Aqui ele diz que não é qualquer indivíduo, a gente precisa analisar a classe social dele. Letra B, ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. Vamos analisar isso aí, ó. Deixa essa questão em aberto. Por quê? Por uma questão muito simples, ó. Dá uma olhadinha aqui no texto 2 de novo, ó. No texto 1 de novo. Ele também fala de doença. Ok? E isso faz com que a preocupação dele também seja a mesma, né? Mas olha só, qual é a visão do texto 2? Isso aqui é interessante. Olha para cá. Ampliada. Por quê? Considera aspectos sociais intervenientes, fundamentais na prática de exercícios do cotidiano. Ou seja, esse ampliada significa crítica. Uma visão maior, uma visão mais ampla. Não é uma visão só de um grupo social. Letra C, crítica. Muita gente foi aí, que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo? Não. Esse está o problema. Letra D,
focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção da doença? Claro que não, o texto 2 critica isso. Letra E, geracional, viajou, que preconiza a preocupação do culto à jovialidade. Não. A crítica no texto 2 não é a jovialidade, mas a impossibilidade da prática de exercício pelas diferentes classes sociais. Gabarito, letra P. Mó galera errou isso aí, sabia, povo? Que isso, professor? Estou falando para você. Por quê? Porque dá mole, tá? 14, para a gente não ficar perdendo tempo. Quanto à materialização da linguagem, a apresentação de dados relativos à violência contra a mulher. Olha para cá, essa questão é interessante. No tradicional concurso de Miss, as candidatas apresentaram dados de feminicídio, abuso sexual e estupro no país. No lugar das medidas de altura, peso, busto, cintura e quadril, dados da violência contra as mulheres no Peru. Foi assim que as 23 candidatas ao Miss Peru, em 2017, protestaram contra os altos índices de feminicídio e abuso sexual no país no tradicional desfile em trajes de banho. O tom político, porém, marcou a atração desde o começo. Logo no início, quando as peruanas se apresentaram, uma a uma, denunciaram os abusos morais e físicos, a exploração sexual, o assédio, entre outros crimes contra as mulheres. Quanto à materialização da linguagem, a preocupação de dados relativos à violência contra a mulher, ok? Configura uma discussão sobre os altos índices de abuso físico contra as peruanas. Olha que interessante, tá? Olha que interessante essa questão. Quanto à materialização da linguagem, a apresentação de dados relativos à violência contra a mulher. Letra A. Configura uma discussão sobre os altos índices de abuso físico contra as peruanas? Não. Não é abuso físico, é sexual. Mó galera marcou isso. O abuso não é físico, é abuso sexual, abuso moral. Fique atento ao adjetivo, povo. Letra B. Propõe um novo formato no enredo dos concursos de beleza feminina? Não. Não era isso que trouxe os dados. Ok? Condena o rigor estético exigido pelos concursos? Não. No entanto, que elas não estariam sendo Miss. A questão não é a da mulher por ela ser bonita, inclusive. Ok? É outra questão. Recupera informações sensacionalistas a respeito do tema? Claro que não. Isso não é um tema sensacionalista. O tema que elas trouxeram não é um tema sensacionalista, é um tema muito importante. Isso aqui, ó, é uma pergunta capciosa, que se você não tiver calma na leitura, você pode até ler errado. Aqui ele está falando que a informação que as meninas trouxeram é uma informação sensacionalista. Letra E. Subverte a função social da fala das candidatas a Miss. Exatamente. Por quê? O que na realidade elas fizeram? Elas estão ali para serem olhadas. E elas estão sendo olhadas, estão criticando não o fato de serem olhadas, mas estão usando aquele momento para ser um momento de fala delas, né? E aí, ao invés delas falarem do corpo da mulher desse ponto de vista, né, usaram para fazer uma discussão política. Elas subverteram a ideia daquele evento, né? E chamaram a atenção exatamente porque mudaram esse propósito, ok? Então, gabarito, letra E. Muita gente errou essa questão aqui, meu povo. Acredita nisso? Estou falando para você. Vamos fazer a questão 15 aqui,
tá? E essa vai ser a última questãozinha e a gente vai fazer depois a segunda parte, a continuação da correção da prova de 2018, ok? Vamos lá, vamos fazer aqui a questão 15. É preciso não beber mais. Ó, já ia me pegar lendo a questão. Tem que ler a primeira pergunta lá. Ó. O processo de construção do texto formata uma mensagem por ele dimensionada, uma vez que, olha para cá, o processo de construção do texto formata uma mensagem por ele dimensionada. Então, ele quer o processo de construção do texto. Olha para cá, vão comigo. Olha só. É preciso não beber mais. Não é preciso sentir vontade de beber e não beber. É preciso não sentir vontade de beber. É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso fechar para a balança e reabrir. É preciso não dar de comer aos urubus, nem esperança aos urubus. É preciso sacudir a poeira. É preciso poder beber sem se oferecer em holocausto. É preciso não morrer por enquanto. É preciso sobreviver para verificar. Não pensar mais na solidão de Rogério e deixá-lo. É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso, enquanto é tempo, não morrer na via pública. Torquato Neto é um grande poeta brasileiro. É um grandíssimo poeta brasileiro. Ok? E aí, vamos lá. É claro que nesse poema aqui, o que ele vai pedir da gente é o que, meu povo? O processo de construção, que é um processo singular, né? Você percebe que a construção dele é o charme desse texto. Então, o que ele quer aqui nesse poema? Vamos lá. O processo de construção do texto formata uma mensagem por ele dimensionada, uma vez que configura o estreitamento da linguagem poética? Claro que não. Ele amplia. Reflete as lacunas da lucidez em desconstrução? Nada a ver. Reflete as lacunas da lucidez? Não. Letra C. Projeta a persistência das emoções reprimidas? Muita gente marcou isso, mas não é. Por quê? Porque ele não projeta, né? Não projeta, ele faz, é preciso. É quando ele diz que é preciso, ele não projeta, ele meio que ordena, ok? Letra D. Repercute a consciência da agonia antecipada. Exatamente. Ele está dando voz àquilo que está dentro dele. E como se fosse uma espécie de ordem. Letra E. Revela a fragmentação das relações humanas? Não, meu povo, não tem nada a ver com fragmentação de relação humana nenhuma aqui. Ok? Inclusive, ele coloca uma data, dia 20/10, como se fosse, né, um diário. Se você lê esse poema, imagine uma panela de pressão. É isso. É como se fosse uma panela de pressão de uma agonia, de um sentimento que está dentro dele que precisa sair. Ok? Ok? E aí, existem emoções reprimidas, mas ele não projeta, ok? Por isso que o gabarito, tá? Ele é a letra D e não é a letra C, como uma grande parte das pessoas marcaram, ok? Meu povo, é isso. Curta a TV Língua Portuguesa, curta esse vídeo, se inscreve no canal que está aqui pertinho, né, do sininho, ok? E acompanhe depois a segunda parte dessa correção da prova de 2018, a prova azul do Enem de 2018 de Linguagem e Tecnologia, né? Então, é isso. Vamos que vamos. Com foco, força e fé para esse teu estudo aí, galera. Vamos que vamos. Até mais.